Paz e bem, pessoal do grupo de leitura, TELS, então seja bem-vindo. Mais um vídeo, esse vídeo aqui é uma aula mais com uns detalhes maiores, tá? Sobre o nosso livro Jesus de Nazaré, a Infância, está vendo bem pequenininho do seu lado da tela. Você pode ouvir aí no seu celular ou ver no seu computador. Talvez no computador seja mais interessante, no seu notebook, porque aí fica mais aparecido as letras maiores, né? Mas seja bem-vindo, vamos conversar um pouco sobre alguns pontos que eu escolhi aí a partir do primeiro capítulo e início do segundo capítulo. Nós estamos nessa segunda semana de leitura, então convido você a ficar aqui comigo para a gente esclarecer alguns pontos, né? Os pontos necessários que talvez a maioria das pessoas não conhecem, somente aqueles que estão agora chegando, fazendo as primeiras leituras teológicas e também dos mestres da espiritualidade. E essas nomenclaturas podem aparecer no meio do texto, sem aviso prévio, sem nota de rodapé, né? Porque normalmente são escritos para pessoas que conhecem, né, os termos teológicos, do estudo bíblico, da teologia sistemática. E aqui a gente precisa fazer esses esclarecimentos. Olha, mas não assuste, tá bom? Talvez você comece a ler o livro, não estou entendendo. Gente, ninguém entende 100%, né? Os livros a gente volta neles, a gente faz uma nova reflexão, às vezes a gente faz uma anotação, às vezes a gente lê uma parte, fica um pouquinho voado. Fique tranquilo, né? Persevere na leitura, é assim mesmo. Nesse tempo de TikTok, de vídeos rápidos, é difícil, né, a gente concentrar. Mas faça o seu esforço e eu te garanto a você que você vai ter frutos aí para a sua vida espiritual, sua vida comunitária, de vivência da mensagem cristã. Muito bem, então vamos falar primeiro que aparece aí no texto do Bento XVI, Jesus de Nazaré, Infância. Ele toca nesse assunto do método histórico-crítico, no estudo bíblico. O que seria esse método? Bom, é uma forma de abordar a Sagrada Escritura visando compreender como que os textos bíblicos eles foram escritos, que culturas eles pertenciam. Então, faz parte da convicção de que a palavra de Deus foi escrita através de autores, homens, mulheres, comunidade, é, em tempos, lugares, situações específicas, né? Então, isso deve ser levado em consideração. Então, o método histórico crítico fala sobre isto, né? É uma forma de estudar a Sagrada Escritura que busca compreender os textos bíblicos em seu contexto histórico e cultural originário, né? Ok? Vamos dar mais um passo à frente? Bom, histórico crítico. Vamos a questão histórica primeiro, né? Bom, é um olhar que a gente coloca sobre o texto, levando em consideração ah, a época, a mentalidade, as tradições religiosas, políticas, sociais que estava naquele período, ou seja, como alguns autores chamam o espírito do tempo, né? Essa questão do cultural, do social, das concepções religiosas. Por exemplo, entender o que significa a expectativa do Messias no tempo de Jesus, né? Nós vamos ver depois, mais à frente, em outros livros, outras obras, que na época de Jesus existiam várias concepções de espera desse Messias, principalmente aquelas que referiam a um desejo profundo do povo de libertação do domínio dos reis locais aí instituídos pelo Império Romano. Então tem uma mentalidade, né, regente, né, o que significa o Messias, que expectativa era esta? Tinham várias concepções, uma predominante, que é justamente a ideia aí dos discípulos iniciais de Jesus, que eles queriam aí talvez a ideia de reino ao modelo puramente humano, né, conquistar pela espada. Então, entender o que significa a expectativa de Messias no tempo de Jesus. Isso é um exemplo, ajuda a perceber a profundidade de suas palavras e ações. Nós temos contradições aí no decorrer do texto bíblico, né? Os discípulos com a mentalidade e Jesus apresentando outra proposta, não mais ao modelo das nações que oprime os povos, né? Então, a questão histórica tem que ser levada em conta
né? O que tempo foi escrito, os aspectos religiosos, políticos, sociais, tá? Isso ajuda a gente a aprofundar o texto, né? Isso não é contrário ao texto. Tem gente que fica com medo, né, de fazer esse tipo de estudo. Ah, vou perder minha fé. Não, às vezes é preciso, às vezes não é preciso, né, a gente aprofundar e amadurecer a fé, né? Dar um passo à frente. O aspecto crítico. Falamos do aspecto histórico, agora o aspecto crítico. A questão da crítica, às vezes, ela não é muito bem vista, né? Parece que a gente não pode levantar perguntas, indagações. Mas, gente, a fé não amadurece sem indagações, sem perguntas, sem reflexões, né? Sem dúvidas. Não há como. Então, não é criticar somente no sentido negativo de destruir, né? Mas analisar com critérios, com critérios. Então, estudar a linguagem, o gênero literário daquele texto. É poesia, é narrativa, é parábola, é lei, é profecia. As fontes utilizadas, a redação final. Então, é importante a gente saber isso, né? Se é uma linguagem que traz muito simbolismo, se está sendo feita, se é possível fazer uma interpretação alegórica, que a gente chama também tipológica, né? Outro aspecto. É um olhar atento, né? Esse aspecto crítico que ajuda a distinguir o essencial da mensagem de Deus, da forma como ela foi transmitida em diferentes épocas. Então, assim, a gente precisa entender isso. Não, a Bíblia deve ser entendida no sentido apenas literal. Isso não é verdade, gente, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes vira um fundamentalismo muito perigoso. Então, vamos imaginar que eu vou fazer uma comparação bem assim simples para a gente entender, né? Se sua mão faz pecar, corta e joga lá fora. Vai cortar a mão? Que sentido tem isso? O que isso quer dizer? Em que contexto ele foi escrito? Para quem Jesus estava falando? Né? Então, por aí a gente pensa. Do evangelista, qual a intenção dele, né? E por aí nós vamos. Podemos aprofundar nisso. Vamos lá, mais um pouco? Bom, a tradição católica e o método histórico crítico. Aqui eu quis trazer isso para vocês. Eu espero que você esteja vendo, talvez aí no seu computador, que fica maior, tá? Talvez no celular fique um pouquinho pequeno, mas você me ouvindo, eu vou acompanhar o texto para facilitar, tá bom? Bom, primeira coisa, a tradição católica e o método histórico crítico. A Igreja reconhece o valor deste método. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dei Verbo, uma constituição dogmática, tá? Foi aí redigida no Concílio Vaticano II, afirma que é necessário buscar o sentido pretendido pelo autor humano, considerando o gênero literário e o contexto histórico. Ou seja, o concílio, os bispos reunidos decidiram, falaram que esse método é necessário, é importante. Neste livro nosso, usa este método, mas sempre recorda que ele não é suficiente sozinho. É necessário, mas ele não é suficiente sozinho. Porque o texto não é simplesmente o texto bíblico, um texto antigo, mas é preciso também deixar que esse texto nos fale hoje, na nossa realidade. Por isso, além da crítica, né, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Qual a mensagem que o evangelista quer passar? A barca agitada pelo vento, Jesus andando sobre as águas. Se a gente ficar só numa visão assim crítica do tempo, do período, do sentido que estava querendo passar, às vezes a gente destrói um sentido que a gente precisa saber, né, disso. O poder, o reino de Deus, a mensagem é maior do que os poderes que estão aí abaixo das águas, e a gente precisa aprofundar nesse sentido mais espiritual, vamos dizer, mas a gente não pode desprezar o sentido histórico crítico, que é necessário também para a gente não ficar simplesmente sempre numa leitura alegórica, né? Mas é preciso a gente também entender o contexto para a gente aprofundar a mensagem que está querendo ser dita, né? A Bíblia não é apenas um texto antigo, mas a palavra viva de Deus. Ela fala para nós. Então, quando o leitor está lá na frente, na comunidade, lendo, né? A gente não fala lendo, a gente fala proclamando. É o próprio Deus que está falando hoje para a comunidade.
É preciso entender o contexto, mas também levar em consideração essa palavra que nos fala hoje. Por isso, além da análise crítica, precisamos da leitura na fé, à luz da tradição, do magistério da igreja, dos padres da igreja, da patrística, dos mestres da espiritualidade, para que o texto não se torne palavra que fala, aliás, para que o texto se torne, né? Para que o texto bíblico se torne palavra que fala no coração das pessoas. Vamos dar mais um passo. Resumindo sobre o método histórico crítico. Ele nos ajuda a entender como e por que o texto foi escrito. Ponto. Né? Então, toda vez que você escutar sobre isso, sobre o método histórico crítico, você vai lembrar, né, da necessidade crítica, da necessidade de conhecer a história em que o texto foi escrito. Tudo bem? Beleza. A leitura espiritual na fé nos permite compreender o que Deus comunica hoje através desse texto. Então, o que eu estou chamando de leitura espiritual, né? Tendo conhecimento, tendo aprofundado, né, entendido melhor do gênero literário, do contexto, nós também fazemos essa leitura espiritual que pode amadurecer mais ainda com o histórico crítico, né? Bem dosado, vamos dizer assim. Os dois aspectos se complementam: estudo, oração, razão e fé. É necessário esses dois aspectos. Tem alguns que falam assim, Frei, depois que eu comecei a estudar esse texto, eu fiquei com mais dúvida do que com respostas. Meu irmão, é assim mesmo, tá? A nossa fé, se ela realmente é mais profunda, ela vai querer conhecer mais. Ela não vai ter medo de desafiar, né? Não vai ter medo de, às vezes, de momentos e outros ser povoados de dúvida, de reflexão, porque isso leva a mais busca, né? Para a gente amar mais, né? Raciocinar, pensar a partir da fé para amar mais e para amadurecer a fé como consequência. Bom, foi isso, esse pedacinho do histórico crítico, foi um pedação, né? Agora vamos falar de outros, mais 2 pontos, se eu não me engano, e para a gente encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, né? Vamos lá. Vamos fazer ligações até aqui, né? Eu esqueci desse pedaço aqui. Primeiro, dizer que Bento valoriza o método porque ele nos dá profundidade histórica. Depois, reforçar que a leitura cristã vai além, né? Reforçar essa ideia que eu quero trazer para vocês. Ela busca encontrar nesse texto, estudar o Cristo vivo que fala conosco, né? Então, Cristo é a chave que abre o entendimento das Sagradas Escrituras. Muito bem, aqui mais um termo que aparece e que pode ser que você não lembra, ou talvez estudou pouco, ou você não conhecia. O que são os evangelhos sinóticos? Essa palavra sinótico vai aparecer, né, em alguns momentos do texto do Bento XVI. Bom, nós chamamos de evangelhos sinóticos os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, que está disposto na nossa Bíblia hoje, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então, esses são os evangelhos sinóticos. Por quê? Porque significa, um olhar desses evangelistas como que em conjunto, ver em conjunto, né? Eles recebem esse nome, sinóticos, porque se a gente colocar eles lado a lado, se você pode fazer essa experiência, começar com Marcos, depois você vai para Mateus, depois vai para Lucas, como que uma ordem histórica, vamos dizer assim. Então, o mais antigo Marcos, depois Mateus, depois Lucas. Você vai perceber semelhança. Nossa, tem muito semelhante. Marcos é mais sintético, Lucas se estende um pouco mais em detalhes, mas vai aparecer muitas coisas semelhantes. É como se fossem 3 testemunhas diferentes que contam a mesma história, né, de Jesus com muitos pontos em comum. Então, 3 testemunhas que contam a partir da sua experiência. E aqui sempre lembrar, gente, não se trata simplesmente de um autor, né? Ele está vivendo em comunidade, então ali tem toda uma mentalidade de uma comunidade. Se é mais judaica, se tem pessoas vindas de outras regiões, gregos, né? Que a gente chama de pagão, que a gente vai ver agora, tá? Então é necessário a gente entender isso. Então, o que é os sinóticos? Então, são esses 3 evangelhos que têm semelhanças, né? Que a gente pode ver que eles falam de Jesus,
trazendo elementos de fontes parecidas e também falando de mesmos atos, milagres, de forma um pouquinho diferente um do outro, mas ao mesmo tempo semelhantes, né? E aí o quarto evangelho, que é João, né? Que é diferente, né? Que é mais diferentão, vamos dizer assim. E quem são os judeus? Né? Aqui eu estou falando, os judeus e os pagãos também vai aparecer muito no texto, né? E todo estudo bíblico vai aparecer, principalmente de Paulo, dos evangelhos, os pagãos. Então, na nossa mentalidade corrente, assim, comum do católico, pagão é o quê? Aquele que não é batizado, né? Mas vamos entender dentro do contexto bíblico. Primeiro, o judeu, né? Quem são os judeus? Designa o povo de Israel. E aqui lembrar, gente, povo de Israel, não confunda, por favor, não confunda hoje com o Estado de Israel, tá? O país chamado Israel. Então as pessoas têm parece que tem, não sei o que está acontecendo ultimamente, né? Que elas ficam desavisadas e acham que Israel é toda católica, mais católica que a Roma, né? E aí é complicadíssimo isso, tá? Não confunda, tá? Povo de Israel, na realidade, povo de Deus, né? Povo de Deus, herdeiro da aliança, dessa primeira aliança. Feita lá em Abraão, aliança, em Moisés, aliança, né? Praticavam a lei, celebravam o culto no templo, Jerusalém, nas sinagogas, aguardando o Messias. Havia diversidade interna, né? Tinha grupos dentro dos judeus, né? Que praticavam a lei. Então nós temos os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotas, judeus da Judéia e da diáspora espalhada pelo Império. Então, diáspora espalhada pelo Império. Não só na Palestina, não confunda, por favor, Palestina como simplesmente faixa de Gaza ou Jordânia, hoje nós conhecemos, né? Mas é toda aquela região ali, onde está Israel, para cima um pouco e para baixo um pouco ali, é conhecida como Palestina, tá? É importante. Em alguns textos, sobretudo no Evangelho de João, os judeus podem indicar certas autoridades religiosas que se opuseram a Jesus, não todo o povo judeu. É bom esclarecer isso porque senão a gente vai cair naquela concepção que todo mundo foi contra Jesus e todos os judeus, não, muitos se voltaram, se converteram, né? Para o Senhor naquela época. E nem todos foram perseguidores de Jesus, mas foram as lideranças, principalmente segundo João, vai apresentar isso, que perseguiram, né, e tramaram a morte de Jesus. E quem são os pagãos, para terminar? Pagãos ou gentios. Então vai aparecer essas duas nomenclaturas aí nos nossos estudos e o texto nosso do Bento XVI, que tem esse aspecto mais bíblico, né, quando fala sobre a infância de Jesus, ele quer trazer isso, essas concepções. Aparece aí as palavras pagãos ou gentios. Pagãos são basicamente os não-judeus da época, viviam no mundo grego-romano, em geral tinha uma concepção assim de vários deuses, ou seja, politeísta, acreditava em vários deuses. Às vezes, no Novo Testamento, gregos aparecem como sinônimo de gentios. Então aí nós temos três palavras que remetem aos não-judeus, ok? Então, gentios, gregos, aí eu esqueci os outros nomes, mas vocês estão me entendendo, né? Então são palavras que vão aparecer, né? Que remete aí. Então, judeus, que aí o povo da primeira aliança, e depois esses outros que moravam, conviviam mais em outras regiões, ou às vezes ali no meio mesmo deles, dos judeus da Palestina, fazendo seus comércios, né? Fazendo trocas, ou ir na presença da influência romana, ou de outros reinos aí subjugados pelo Império Romano. Entre os gentios havia os tementes a Deus, não judeus, que respeitavam o Deus de Israel e frequentavam a sinagoga. Então tinha esses que deixaram as concepções politeístas, né, de acreditar em vários deuses, para se tornarem temente a Deus. Mas era de origem pagã,
né? Ou seja, pagã, que não eram judeus. Prosélitos, gentios que abraçavam plenamente o judaísmo. Então tinha os tementes, ali como se fossem os simpatizantes, né? E os prosélitos que os judeus faziam, ou seja, traziam eles de outras, traziam no sentido religioso, né? Eles estavam ali e começavam a frequentar e começavam a realizar os rituais, né? As práticas judaicas religiosas. Aí eram chamados de prosélitos. Muito bem. Eu espero que tenha ajudado vocês a meditar mais um pouco sobre a nossa leitura deste livro aqui, tá? Você está vendo? Aí. Bento XVI, Jesus de Nazaré, a infância. Próximo vídeo eu vou trazer mais das questões da espiritualidade, tá? Que o Bento XVI já traz no primeiro capítulo e no segundo. Então espero que você tenha lido essa semana, né? Nós estamos na segunda semana. Se você está vendo esse vídeo agora, você pode acompanhar, né? Mesmo que seja em outro mês, mesmo que seja em outro tempo, você pode acompanhar as leituras e colhendo aqui algumas informações preciosas aí para a sua leitura. Espero que tenha ajudado você. Deixe seus comentários, faça suas perguntas, que aí me motiva também a esclarecer outros pontos que eu não falei aqui. Tá bom? Paz e bem e até mais. Abraço.